paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou a Bispa Eliane, trazendo para você a primeira aula, Teologia Pastoral. Vamos começar hoje esta aula, né? A estudar Teologia Pastoral. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, é no nome do teu Filho amado Jesus que estamos de volta, estudando mais uma vez a tua palavra. E hoje damos inícios aqui nessa sala de aula, meu Pai, nessa plataforma de estudos online, a Teologia Pastoral. Eu já abençoo os alunos que continuarão conosco até o final. E a todos, meu Pai, peço que concedam um tempo nas suas agendas para estudar a tua palavra. Repreenda, meu Pai, todo impedimento e todo embaraço. Que teu filho e tua filha possam concluir com fé, completar a carreira, para que possam ser cada vez mais entendidos e abençoados em nome de Jesus. E me ajude, Pai. Seja comigo, fale por mim e através de mim. Em nome de Jesus. Amém. Apresentação. Antes de começar essa aula, eu quero apresentar a você a sua professora mais uma vez, né? A apresentação da formação da sua professora, Bispa Eliane. Ainda estudando, né? Porque eu não paro, a gente está sempre estudando. Dizer que eu já parei de estudar, não posso. Ainda estudando, mas estudando cada vez mais, pois estudar a palavra de Deus nunca é demais. Eu vou passar para você algumas formações que eu tenho, tá? Que eu resumi aqui, porque eu não encontrei os outros certificados para poder passar para vocês as outras informações, mas estou sempre estudando. Vamos lá. Formação bacharel em Teologia na Universidade da Bíblia, pastora evangélica formada e credencial Conselho de Pastores do Brasil na Faculdade e Seminário Teológico Nacional, Escatologia Bíblica Pentecostal, formação de escatologia na Faculdade e Seminário Teológico Nacional, formada em batalha espiritual, formação básica, autoajuda em todos formamentos, leitura e compreensão da Bíblia, curso de O Espírito Santo. Estudei também e formei em liderança cristã, Faculdade e Seminário Teológico Nacional. Também fiz capelania, Faculdade e Seminário Teológico Nacional. Fiz também psicologia pastoral cristã eclesiástica. Também estudei e cursei batismo nas águas para poder ministrar. Também estudei e cursei capelania hospitalar, escatologia em Apocalipse, minha formação preferida. Também estudei e cursei dons espirituais, também educação cristã, leitura e compreensão da Bíblia, o Espírito Santo já coloquei, né? Estudo bíblico geral, como dar o primeiro passo para o sucesso ministerial, ensinos de Jesus, curso básico livre em teologia, além do bacharel, também tem o básico livre em teologia, os 4 evangelhos, teologia do Novo Testamento, básico em juiz de paz eclesiástico, batismo no Espírito Santo e teologia sistemática. Além de todos esses estudos, sou mãe, bispa, pastora, dona de casa, ovelha do Senhor Jesus, ser humano e, acima de tudo, serva do Senhor. O principal título que eu não abro mão. Amém? Só para você conhecer, né, e saber, né, que eu estou ministrando dentro daquilo que eu já estudei. Não é mera curiosidade, não estou jogando ao vento e você não está estudando com uma pessoa que não tem conhecimento, tá? Não estou aqui para me engrandecer, ensoberbecer, que diminua eu para que o Senhor cresça em mim, apenas para que você tenha confiança que está estudando com uma pessoa esclarecida e também estudada. Amém? Vamos lá? Cabe-nos informar que esse estudo, muito embora esteja embasado na Bíblia, esbarraremos em algumas opiniões adversas por conta da doutrina advindas da autoria. Repito, algumas coisas vocês vão esbarrar, pode não concordar, porque não pode não bater com a doutrina da sua igreja, tá? Cada igreja tem a sua doutrina, então não siga o que a bispa está falando aqui, que foge à doutrina da sua igreja. Eu vou ensinar dentro da autoria do estudo, mas você tem o seu pastor, a doutrina da sua igreja,
para seguir. Amém? Você pega o que é bom, retém o que é bom, retém aquilo que vai te edificar, aquilo que não estiver batendo com a doutrina da sua igreja, você simplesmente, né, deixa guardadinho e não joga fora, deixa guardadinho e mantenha a disciplina e a doutrina da sua igreja. Certificado de conclusão será gratuito em formato PDF para os não faltosos às aulas. 3 aulas sem responder, lamentavelmente, você pode responder das 3 para frente, mas não vai ser certificado. Se desejar o certificado em mãos, aqueles que são de Petrópolis, bispo, eu queria receber em mãos. Eu faço a impressão e vou cobrar apenas o preço da impressão, que deve ser de uns 5 até uns R$8, não passa disso, tá bom? Vamos lá? Teologia pastoral. Primeira parte, tá? Teologia pastoral. O ministério conforme o Novo Testamento. O Novo Testamento dá ênfase ao ministério em virtude de sua importância na expansão, edificação e aperfeiçoamento da Igreja de Cristo. Comece a pegar o caderninho que você vai estudar e anote aí Efésios, capítulo 4, versículo 15 a 16 e Romanos, capítulo 12, versículo 4 a 5. Eu vou dar uma pausa para você correr aonde você está e pegar o seu caderno e anotar Efésios, capítulo 4, versículo 15 e 16. E também Romanos, capítulo 12, versículo 4 e 5. Pegou? Anotou? Bom, agora daqui pra frente você vai tendo que ir dando pausa no vídeo para anotar, tá? Porque se eu falar devagar, o vídeo fica muito longo. Então você vai ouvindo com pausa para você conseguir anotar as referências bíblicas. Porque às vezes as pessoas falam, mas bispo, a senhora corre muito. Dê pausa, anota e continua. Por isso é um vídeo, tá bom? O conteúdo do ministério. Nesse conteúdo está aquilo que é de competência divina e o que é de responsabilidade no ministério do ministro chamado. A vocação. O ministério não é uma profissão e o ministro não são profissionais empregados, fruto de uma decisão humana. Não são como sacerdotes, não são, nem sempre são como sacerdotes separados por herança familiar. Mas são pessoas vocacionadas por Deus com um propósito. Referência, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 6 e 7. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 6 e 7. Portanto, o ministro não deve questionar sua chamada, mas aceitá-la como um privilégio. Eu vejo muitas pessoas não receber o chamado, isso é muito triste, porque é Deus quem chama, não é o homem, né? E quando a pessoa não recebe, entristece o coração de Deus. O ministro, o pastor, não deve rejeitar o seu chamado, nem questioná-lo, né? Eu não tenho capacidade, Deus não vai chamar capacitado, né? Mas deve aceitá-lo com privilégio. Meu Deus, eu não mereço, mas ainda assim o Senhor me chamou. Não havendo uma chamada, não haverá ministério. Se você não tivesse sido chamado, você não teria o ministério. B. Capacitação. Capacitação B. Vamos lá. Essa capacitação, essa capacidade não é aquela que vem como resultado da dedicação e da aplicação, que falaremos mais adiante. Aqui nos referimos ao que o Senhor dá. Porque a gente fala, a pessoa está vindo sempre na igreja, está dedicada, ela está capacitada já. Não, essa capacitação é a que o Senhor dá. Tá bom? Não é essa de dedicação, é aquela que o Senhor dá. Você pode ir na igreja de manhã e sair dela só à noite e não ser capacitado. Você pode também vir só os dias que Deus, né, te propõe, né, tiver condições e Deus te capacitar. É aquela que o Senhor dá, tá bom? Paulo sintetizou isso lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Eu vou repetir. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6. A capacidade que vem de cima,
ou seja, de Deus. Sem isso, nenhuma cultura será suficiente para entender as questões difíceis do ministério. Deus nos capacita, assim como fez com os discípulos e com Moisés. Anote também aí Lucas, capítulo 9, versículo 1 e 2, repetindo Lucas, capítulo 9, versículo 1 e 2, e Êxodo. Êxodo, capítulo 4, versículo de 1 a 12. Êxodo, capítulo 4, versículo de 1 ao 12. C. Comissão. Todos os cristãos recebem a responsabilidade de pregar o evangelho, mas o ministro recebe uma missão, ou seja, o pastor recebe uma missão específica. Ele tem um trabalho a fazer. Não se pode aceitar um obreiro que anda de um lado para o outro sem definir seu ministério. Tem gente que fala, né, eu vou para lá, eu vou para cá, mas não define o seu ministério. Não, o obreiro ele tem que definir seu ministério. Romanos capítulo 1, versículo 1. Repito Romanos capítulo 1, versículo 1. E 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Repito 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. D. Autoridade. Deus delega poder àqueles que são chamados para executar a sua missão. Paulo reivindica sua autoridade para repreender os faltosos e presunçosos da igreja de Corinto. Leia 2 Coríntios, capítulo 13 e versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 10. O grande segredo da autoridade está em usar um temor e reverência e poder do nome de Jesus. Atos, capítulo 3, versículo 6. Atos, capítulo 10, versículo de 9 ao 34. Atos, capítulo 16, versículo 18. Efésios, capítulo 6, versículo 12. E Lucas, capítulo 24, versículo 47. Vou repetir as referências mais devagar para você anotar. Atos, capítulo 3, versículo 6. Atos, capítulo 4, versículo 10. Atos, capítulo 9, versículo 34. Atos, capítulo 16, versículo 18. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Lucas, capítulo 24 e versículo 47. Eu errei aí na primeira vez que eu anunciei, eu acho que eu botei de 9 a 34, mas não, é capítulo 9, versículo 34, tá bom? De Atos. Vamos lá, parte 2. O objetivo do ministério. A principal tarefa do ministério neotestamentário é a comunicação da palavra de Deus. Os 12 apóstolos foram chamados para pregar o evangelho. Anotando referência, Marcos, capítulo 3, versículo 14. Lucas, capítulo 9, versículo 2. E Atos, capítulo 10, versículo 42, vou repetir. Marcos, capítulo 3, versículo 14. Lucas, capítulo 9, versículo 2 e Atos, capítulo 10, versículo 42. A grande missão é uma ordem expressa para todos em qualquer tempo, em qualquer lugar. A comunicação da palavra de Deus se realiza em 3 maneiras. Vamos às referências? Mateus, capítulo 4, versículo 23, repetindo Mateus, capítulo 4, versículo 23. Mateus, capítulo 9, versículo 35, repetindo Mateus, capítulo 9, versículo 35. Lucas, capítulo 4, verso de 17 ao 19, repetindo Lucas, capítulo 4, verso de 17 ao 19. Jesus praticou os seus discípulos. Jesus praticou e seus discípulos o seguiram.
Jesus praticou o ministério e seus discípulos o seguiram. Atos capítulo 5, versículo 12 e versículo 42, se eu não me engano, e 62. Depois Atos capítulo 4, versículo 15 a 35. Pregação, ensino e milagre. Então Jesus praticou pregação, ensino e milagre, e seus discípulos o seguiram. Jesus, ele pratica, os discípulos, que somos nós, eles seguiram no passado e nós devemos seguir também. A pregação. A pregação tem o dever de anunciar a palavra de Deus na pessoa de Cristo, como o único Salvador, que para a salvação dos homens há um preço que só ele poderia ter pagado. A pregação tem a intenção de alcançar as emoções das pessoas, levando aos pés de Cristo. Ainda na pregação se pode dar testemunho de grandeza do poder de Deus em efetuar curas e livramentos, contanto que o testemunho obedeça os seus objetivos, que é glorificar a Deus, relatar um fato e glorificar a fé dos que o ouvem. Tem gente que quer dar testemunho para a glória própria. Não, o testemunho na pregação tem que glorificar a Deus. O ensino é diferente da pregação. Ele visa alcançar a mente da pessoa, fazendo-a raciocinar. Enquanto a pregação é como falar pela rádio, uns ouvem, outros não, o ensino é como telefonar. É um contato direto e pessoal que se espera uma resposta. Jesus ocupou a maior parte do seu ministério em ensinar a igreja primitiva e fez o mesmo. A igreja primitiva fez o mesmo. Atos capítulo 1, versículo 1 e capítulo 28, versículo 31. Vamos à parte agora final, cooperação de milagres. Operação de milagre, que é a parte C, operação de milagres. Os milagres aliviam as dores, opressões e angústias dos necessitados, como também revelam o poder de Deus e, acima de tudo, confirma a palavra de Deus e o ministério dos servos de Deus. Referência a Marcos, capítulo 16, versículo 20, repetindo Marcos, capítulo 16, versículo 20. Próxima aula é tipos de ministério, tá? E a tarefa, né, era para presencial, então nós, como estamos online, não estamos presencial, não teremos tarefa dessa vez, mas vai ter as perguntas que você vai receber para responder. Próxima aula, tipo de ministérios, tá bom? Deus abençoe, espero que tenha te edificado. Até lá, a paz do Senhor.